E vamos de Superboy Prime destrói Batman que ri. Do canal. E coloca a gente. Galera, que bomba foi essa que Qual foi aconteceu? a bomba? A última Qual edição bomba? da saga Death Para Metal dançar isso explodiu a aqui. cabeça de quem tá lendo. E de Tá, quebra ajudou a bom. contar toda a história do Superboy Prime. Bora ver isso e olha, se prepare que esse vídeo Superboy tá top. Boy Vamos lá. Prime. Superboy parece que ele é É o quê? do Galera, The se Boys. liga, ó, nesse momento que você tá aqui assistindo esse acesso serviço mais fácil. Não disso, né? De graça a situação aqui, ok? Baixo. Enes Trunks, Peter aqui. Galera, só contextualizando toda a situação aqui, ok? Nesse vídeo aqui no card, a gente mostrou como é que o Superboy Prime se aliou à Liga da Ok. Justiça nessa guerra final contra o Batman que ri. Ah, que lembrando, não vimos, adquiriu os claramente. poderes não do vi. Dr. Manhattan e energia da crise lá pra derrotar a Lei de Perpétua e construir um multiverso Olha! sombrio que ele chamou de Cabeção. Multiverso que ri. Que são basicamente 52 universos novos, só que construídos à imagem e semelhança do Batman que ri. isso? Ou seja, ele Mentira. tá moldando tudo à própria semelhança. Depois do capítulo 7 dessa saga, foi lançada uma edição chamada Origem Secreta, que é protagonizada Do pelo Superboy. Superboy Prime. Então, Ah. sim, esse vídeo, além de contar essa história, ele não também é- vai dar a devida atenção pro Superboy. Ele não é Superman. É o Superboy, porque ele é mais novo? Eu acho que é o filho do Superman, não? Ah, tá. Porque tem, eu acho que na série ele tem um filho e o filho dele tem poder. Ah, entendi. Então deve ser o filho do Não Superman é isso, aqui, não, né? gente? Tô errada? Beleza. É porque Superboy não é E Superman. finalmente a gente vai entender como foi que querido. ele se tornou um dos maiores vilões da DC. Mas Que? antes, manda um like Vilão? que ri. Um like que ri, porque você clica nele e eu morro de rir de felicidade. Todo mundo, toda a equipe. Como Obrigado assim, de coração. vilão, Que você gente? conquiste tudo que Super-Homem você esteja vira querendo vilão. conquistar em Superboy. Ah, 2021, Superboy vira tudo que vilão? Você merece. Bora aqui no meu coração, vamos lá. A história começa exatamente com a origem do Superboy Prime. E nela é contada que ele foi achado num campo completamente abandonado. Então, os pais dele adotivos, Calvo. né, Ele é chamaram calvo. ele de Calvin. Ele Ele é calvo. é outro universo. Tá, É. tipo, não é super. Ele é um Superman De um só outro que universo. de um outro universo e aí é, É. Superboy. Tá. É. Eu ia chamar de Clark, tu viu? E esse é calvo. Todos eles, não? Não sei. Eu acho Sei que esse é. nunca reparei, mas eu tô reparando agora. achado num campo completamente abandonado. Então, os pais dele adotivos, né, chamaram ele de Ah, é. Clark Kent, porque É. no Ah, universo isso mesmo. dele, Uma as histórias do variação. Superman É. são HQs muito populares. Então, elas serviram uau. de inspiração para que os pais dele batizassem ele com o nome do personagem. Ué, E ele vai ter ah, poder. Clark, certo dia, Então ele tava realmente numa não é loja de Superman. quadrinhos Ele é e o pegou né? uma HQ do Superman pra ler. Quando ele começou a ser importunado por um grupo de valentões que começaram a fazer bullying com ele. Tanto Ah, pra ele ser nerd igual a gente, eles né, vão quanto apanhar. ele tem o nome de um personagem Ah. que não existe, personagem ficcional. Um dos valentões, então, arranca das mãos dele a HQ que ele tava lendo e começa a zombar do personagem. Em seguida, ele rasga a HQ bem na frente do Clark Kent, do molequinho Clark Vai Kent. pagar, né? A confusão se generaliza e Não, eles porque ele começam a deve ter brigar, comprado. incluindo com uma referência direta ao filme Batman vs Superman, porque o valentão diz que, ao contrário do Superman, o Clark se ensangra. De repente, alguém chega Caralho. e joga um balde de água no valentão, Bem expulsa feito. ele da loja, e Ih, quem fez isso a foi chefia. a Lori, uma amiga Ah. do Clark, que é filha do dono da loja de quadrinhos. Os Olha, dois conversam ela com a ali, ó. Lori, dizendo que o Clark foi muito corajoso, e o Clark dizendo que ela é quem foi incrível em expulsar os valentões. É. E assim a HQ mostra que a Lori é e sempre foi o motivo que levou ele a se tornar um dos maiores vilões das HQs. Porque ele nunca se conformou em ter perdido ela na crise nas Infinitas Terras. Um ano depois, mais precisamente no ano de que 1985, o Clark assume um namoro Não com a sabia Lori. isso, não. E os dois saem pra uma festa lá de Halloween, Olha. onde ele foi fantasiado. Adivinha do quê? Superboy. Exatamente, Superman. Superman. Só que enquanto eles estão numa praia, o Clark sente alguma Igual coisa a gente. vindo do horizonte. Como se algo chamasse ele pedindo a ajuda dele. Então ele tenta Olha. voar, mas nada acontece. É porque ele veio de lá, né, Tem umas provavelmente. boas risadas da Lori. Né? Só Quê? que instante. Ele deve ter poder porque ele deve ter vindo do mesmo planeta, não? Ou Não alguma sei. coisa assim, porque... Ele tentou voar e não conseguiu? Não, mas porque ele foi encontrado no meio do nada. Ah, tá. Pode ser. Depois, o Clark vê um cometa cruzando o céu. E nesse instante ele tenta voar. E consegue. O que Viu? deixa a Lori bastante impressionada com aquilo que estava acontecendo Ninguém logo viu em diante volta? dos olhos É. dela, né? O problema é que no exato momento em que o Clark descobre que tem poderes, ele é imediatamente teletransportado diretamente para os eventos da crise nas Infinitas Terras, onde ele descobre que o Vários universo dele foi super-homens. completamente apagado pelo anti-monitor. E isso explica o porquê do Superboy Prime não ter se tornado o mesmo ícone que o Superman. Ele não teve o tempo para isso, né? Ah. Assim que ele descobriu os poderes dele, ele já foi convocado compulsoriamente pra guerra. Ele Que nunca isso, se conformou com isso.
nem ter perdido Caraca. o universo dele de origem, muito menos por ter perdido Do o grande amor da Do vida dele. Neida. Ele nem ao menos conseguiu se despedir da Laurie, né? Não deu tempo pra fazer isso. Foi na crise infinita que ele acabou matando alguns heróis, o que acabou tornando ele aquele monstro temido por toda a DC. Porque ele desafiou Deus e o diabo pra conseguir a Laurie de volta, né? Ocorre, então, um salto no Caraca. tempo mostrando os atuais eventos, onde o Superboy Prime tá aparentemente triste e sentado longe dos outros. Ele já até cresceu. que o cão Krypto chega perto Já, dele. pô, ele já tava O crescido Superboy no Prime outro. começa até a falar que o Krypto é o único que entende ele. Amigo. E tudo isso enquanto a super família, que inclui inclusive o Supercão, Cripto. Eu não vi. Superman, Supergirl e Superboy, começam a desconfiar se podem realmente confiar numa aliança com o Superboy Prime. O contato do Krypto com o Prime faz com que o Clark se lembre da primeira história do Supercão Krypto, né, no mundo dele. E quando o Prime resolve fazer carinho no Krypto, o Superboy, Connor Kent, manda ele se afastar do Conecta. Krypto, porque o Prime não é de confiança. Só que durante Ai. a discussão, o Batman que ri ataca com uma versão sombria da Super Família, com vários Supermans alternativos. O Vixe. Superman original até pede Caraca. ajuda pro Lex Luthor nessa luta, e o Lex responde que pra ele vai ser um enorme prazer matar uma versão do Lex. Superman. Mas é um mequetrefe esse Lex Luthor, hein? É. A batalha começa e o Superboy Ele só Prime aceitou porque ele ia poder matar algumas versões do Super-Homem. Mas Tudo bem, a gente já sabe, né? a Esse versão que a gente... alternativa do Superman, que se tornou uma espécie de Imagina líder isso. religioso. Essa versão alternativa do Superman começa a provocar o Prime, dizendo que ele é só uma criança mimada que quebrou o universo num excesso de raiva que ele teve. Isso deixou o Superboy Prime completamente Pronto, deu pistola ruim. e faz com que ele espanque essa versão alternativa do Superman até a morte. Mas, ao matar essa versão do Superman, ele percebe que imediatamente o universo de origem desse Superman acabou Muda. mudando por conta da derrota do vilão. Então, Superboy Prime voa para fora do Gente. local da luta em direção à origem da criação do Batman que ri, e ele consegue enxergar Caralho, todas olha as isso. 52 Olha. terras criadas pelo Batman que ri. O próprio Superboy Prime Ai, começa a se gente. perguntar... gente, isso aí é muito louco. É Que muito além. viagem é essa? É muito além da minha cabecinha aqui. Você viu os planetas Não. ali tudo? Do É ladinho? muito. Isso é mais complexo pra minha cabeça, gente. se ele pode mudar a realidade Que- de cada um desses mundos, se ele matar o criador Por quê? Porque como eu não acompanho desde o começo, quando começa a falar do multiverso, de vários planetas e tudo mais, é difícil de pegar um pouco assim o embalo dos sábado à noite, sabe? Um monte de planeta. É muito planeta, cara. todas as 52 52? terras criadas pelo Batman que ri. O próprio Superboy Prime Como é começa que a se perguntar cria? se ele pode mudar a realidade de cada um desses mundos, se ele matar o criador desses mundos. Então ele voa com tudo na direção do espectro do Batman que ri, que, lembrando, se tornou basicamente um multiverso vivo depois de matar a Lady Perpétua, e dessa forma o Superboy Prime quebra mais uma vez a barreira da realidade e arrasta o Batman que ri pra longe. E um detalhe é que enquanto ele quebrava a realidade, um dos mundos que ele viu foi exatamente o mundo dele, onde ele casou e teve uma vida com a Laurie. Isso realmente foi até meio emocionante. O Batman que ri, ele começa a Sim, lançar teve um filho. provocações contra o Superboy Prime enquanto ele recebe os socos dele. O Superboy Prime começa a socar várias vezes o Batman enquanto ele grita com ele, mandando ele rir. O Batman que ri diz que não vai dar o prazer da risada pro Superboy Prime e começa a rir. Isso é A o... luta fica intensa e os socos do Superboy Eita. chegam até a destruir alguns dos universos. Caraca, É isso mesmo que velho, você o ouviu. negócio é Soco potente. destruindo o universo, né? O Ô, Batman que ri tenta potente. revidar com uma rajada de energia, mas ela simplesmente não faz nada com o Prime. Galera, vocês conseguem entender a extensão do poder desse cara? O Batman que ri tem os Absurdo. poderes do Dr. Manhattan. Tem energia da crise inteira, que é capaz de o provocar todas essas crises multiversais da DC. E ele matou a Lady Perpétua. Tipo, a entidade mais antiga da DC. Mas isso não fez nada, repito, nada com o Superboy Prime. Qual é o limite desse cara, né? Tipo, Esse menino impressionante. é o- Aí depois de chutar a bunda do Batman que ri, É, o Prime boa. começa a perceber que ele pode tomar pra ele mesmo o poder que o Batman que ri adquiriu. Não, E com que todo isso, esse poder, mentira. ele poderia finalmente recriar o universo dele, que foi apagado pela crise nas Infinitas Terras. Mas pra ele fazer isso, ele teria que destruir tudo ali, inclusive a Terra principal. O que pra ele não seria um problema, afinal ninguém era Não igual é, dele. tá bom. Só que no exato momento em que o Prime tá prestes a obliterar toda a realidade com um soco, Deu. o Krypto aparece. O único personagem desse mundo inteiro que o Prime não se sente odiado. O Prime manda o Krypto ir embora, chamando ele de cachorro estúpido, só que o Krypto permanece ali, fica ali parado, né? E se aproxima mais do Prime, até que ele começa a receber o carinho do Superboy. O Batman que ri se levanta e oferece um acordo pro Superboy Prime, né? Pra construir pra ele um universo governado pelo Prime.
Só que o Prime, sem pensar duas vezes, recusa a oferta do Batman QI. O Batman QI insiste na oferta e o Prime até considera Ele uma é bastante tentadora, porque esse Aqui, seria o ó. universo Aham. onde ele se É, tornou tá- sempre quis ser. Só tá que ainda assim entrando seria ali na um universo cabeça sem os dele. pais dele e sem a Lauren. O Superboy Prime, então, nesse momento, começa a carregar um super soco e dá uma baita de uma porrada no Batman Olha que isso. agoniza em Olha. dor quando ele recebe esse golpe. Além de deixar o Batman aqui agonizando, ele oblitera completamente todo o multiverso sombrio, eliminando todas as 52 terras criadas pelo Batman, que esse é um nível de poder que não dá nem pra mensurar, impossível. Isso causa uma explosão gigantesca, catastrófica. O Superboy Prime acaba morrendo. O Krypto ainda tenta reanimar o Mentira. Prime, mas nada acontece. Só que instantes depois, o Superboy Prime simplesmente acorda no universo dele de origem. Como se a crise das infinitas terras nem tivesse acontecido. E eu vou além. Ele tá exatamente lendo esse HQ e vendo a própria morte dele. Nem ferrando. Só que ele Mentira. se lembra de tudo. E agora ele não consegue acreditar que ele finalmente está de volta ao próprio mundo. Ele finalmente conseguiu o que ele almejou desde o início. Mas ele não entende porque ele se lembra que segundos antes Nem eu. ele estava lutando, né? Tipo, e agora ele tá lá, né? Né? Inteirão. Multiverso, não é mesmo? Aham. Mas Vai quando a entender, Lauren assim. aparece, é que ele realmente percebe o que aconteceu. Ele realmente está de volta ao mundo dele. Mas algumas pequenas coisas mudaram. Por exemplo, ele não se lembrava de ter um cachorro, mas quando o cachorro dele e da Ah, Lauren agora aparece, ele é tem. simplesmente igual ao Krypto. Aí quando ele sai de casa, ele percebe como é que é bom estar de volta e como o sol brilha. Ele chega até a cogitar a hipótese de que ele morreu na luta e tá no céu. Até finalmente aceitar. Tá tudo que lindo, ele né? morreu. Tem um Só que cachorro, tá com a quando ele anda Lauren. pela rua, o Clark vê uma criança que tá prestes a ser atropelada por um carro verde. Então ele toma a frente com a super velocidade dele e levanta o carro verde, fazendo uma referência direta à primeira aparição do Superman Mentira. em Action Comics número 1. Esse final foi Já simplesmente vi ele levantando fantástico. assim. Não, E essa história... mas saber que ele tava na primeira HQ, Ah, não. No final, mas, pô, entendeu? Foi a primeira vez que ele levantou. Pô, muito legal. é lotada de referências que agradaria Muito legal. todo fã raiz da DC. Tem um momento lá, inclusive, que o Superman maligno diz pro Superman principal que a última vez que ele usou cabelo comprido, ele morreu. Em seguida, ele disse que também com o cabelo comprido, né, ele voltou à vida. Fazendo referência às Nossa. sagas A Morte do Superman e o Retorno do Superman. Né, que ele volta com aquela camisa preta, aquele Olha. cabelo grande, né? Caraca, No momento em que o olha Krypto chora a morte do Superboy Prime, também é uma referência à morte do Superman. Que A teve. saga A Morte do Aham. Superman. Aham. E o mais sublime de tudo é perceber que o fim do multiverso Cheio de referências. acabou sendo nada menos do que um combate entre Batman e Superman. Curtiu essa história? Larga o seu joinha aqui e não esquece, Que deixa aqui embaixo no... Loucura, que né? doideira mesmo. Inteira. Mas o importante é que o Batman que ri morreu, porque o Batman que ri é doidinho. É A mal- gente já assistiu música, por sinal. É uma Sim, psicopatia doida. sim. Agora, assim, esse é o super-homem mais forte que tem, de todos. É, o Superboy. É uma versão, É, né, do É o super-homem. mais forte. O mais forte de todos. Eu sempre dei nada pro Superman, tá, Mais gente? forte Eu que o sou original. Eu sou anti-Superman, mas esse daí até matou. Mais forte que o original. Eu acho que sim. Fica Porque ele matou o questionamento. Batman que ri, pô. Tu Sim. viu a potência? Ô, potência. Potência. Você não viu? Vi, não, eu vi. Eu vi. acho que ele é. Eu acho que ele. Então ele é. Então ele é. E Não o sei, Batman diga que é vocês. loucura. Tem alguns vídeos, a gente não viu só música, não. A gente, acho Vi que a um gente- vídeo sobre o um Batman vídeo do que Ei ri. Nerd Sobre o falando do que- Batman que ri. Se você quiser, vou ver se a gente deixa no card. Eu não sei se vou deixar, porque da outra vez que eu falei que ia botar um card, eu esqueci. Você esqueceu. E é isso. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o Deixa like. o like. Se inscreve no canal se for inscrito e Compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.